O título da mensagem de hoje é Chamados a Crescer. Chamados para crescer. Gostaria de ler com você apenas 2 versículos que se encontram no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 39 e 40. Chamados para crescer. Aleluia, aleluia. Eu e você fomos chamados por Deus para crescer. Crescer na graça, no conhecimento, crescer na nossa relação, comunhão, convivência com Deus. Amém? Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 39 e 40. Para nós meditarmos na palavra de Deus na manhã de hoje. Que diz assim: você achou? Amém? Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Pai, nós te damos graça por tua palavra na manhã de hoje. Queremos colocar a nossa vida ao teu inteiro dispor, para que o Senhor nos inspire, guie, direcione, para que a tua palavra seja aplicada ao nosso coração na manhã de hoje. Fala conosco, Senhor, nós queremos receber a tua palavra, ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, né? Chamados para crescer. A gente sabe que desde o princípio a vida, ela começa com um pequeno bebê, que durante 9 meses é gerado no ventre da mamãe, e depois de 9 meses, alguns mais apressadinhos chegam um pouco antes, né? Mas o normal é 9 meses, né? E depois de 9 meses, essa criança vem ao mundo, né? Aquele bebezinho tão frágil, né? Tão indefeso, né? Que precisa de tantos carinhos, tantos cuidados, tantas atenções, né? Eu sei disso, que a minha esposa agora está cuidando de umzinho e está sofrendo a beça com as cólicas, né? E que a gente sabe que é normal a criança pequena ter muita cólica, né? Lá no Brasil a gente faz aquele chazinho de erva doce, bota no chuquinha, bota na boquinha e aquela cólica passa, que é uma beleza, né? Mas aqui é difícil, os médicos não gostam de dar muito remédio para isso, mas tudo bem. Mas a criança, ela cresce e é bebezinho, e daqui a pouco você vai ver, já está uma criança mais crescidinha, daqui a pouco ela vai para o estágio de adolescente, daqui a pouco jovem, daqui a pouco adulto. E durante toda essa fase, durante toda essa formação, a criança passa por várias experiências. Eu não sei se você lembra, mas eu me lembro muito bem de quando criança, né? Eu ia no mato para cortar bambu, para fazer as pipas que eu empinava, né? Eu socava o vidro na lata, coava na meia de mulher para fazer o cerol, né? Para passar na linha, né? Eu brinquei muito de carrinho de rolimã, né? E tudo isso, todas essas coisas vão fazendo parte de etapas na nossa vida. E todas essas coisas, elas vão trazendo para nós, de certa forma, alguma experiência. Porque quando a criança brinca com outras crianças, ela está desenvolvendo a sociabilidade, ela está aprendendo a conviver. Um dos grandes problemas que eu vejo hoje na sociedade moderna, as crianças hoje passam a maior parte do seu tempo dentro de casa, ou na frente de uma televisão, ou na frente do computador, ou com o iPad, ou com o celular, e a criança pouco desenvolve a sociabilidade, ou seja, brincar com outras crianças. E com isso, às vezes, essas crianças chegam a uma fase adulta e se tornam pessoas muito egoístas, ou seja, voltadas para elas mesmas, né? Elas não tiveram aquela relação com outras crianças, né? E isso, às vezes, traz alguns problemas a nível de futuro. Eu me lembro que no meu tempo, nós não tínhamos nada disso e éramos felizes todavia, né? A gente brincava na chuva, a gente jogava bola, a gente soltava pipa, brincava de polícia ladrão, um monte de coisa, né? E tudo isso fez com que a gente crescesse e desenvolvesse de uma forma saudável, né? E quando a gente fala crescer, o crescimento precisa ser acompanhado de desenvolvimento de uma maneira saudável. E você chegar a um crescimento saudável, esse crescimento deve estar baseado em quê? Na saúde, no bem-estar e na família. Porque se nós pensarmos que ser bem-sucedido é apenas ter muito dinheiro,
então os narcotraficantes seriam pessoas altamente bem-sucedidas, porque dinheiro é o que não falta, não é verdade? Mas não é assim. Quando a gente fala de ser alguém bem-sucedido, você tem que crescer e ser bem-sucedido com saúde, um bem-estar e na família. E a Bíblia mostra para nós que a palavra crescer na Bíblia, ela está escrita 837 vezes. E esse crescimento, ele tem que ser um crescimento de forma integral. Ele não pode ser um crescimento parcial. Você tem que crescer integralmente, em todos os sentidos, né? Então, a nossa vida, ela desenvolve-se por processo. Deus usa processos para nosso desenvolvimento e para o nosso benefício. Deus trabalha com a gente dessa maneira. Quando hoje de manhã nós estávamos estudando sobre a lição, quando o povo saiu do Egito em direção a Canaã, que Deus havia prometido, Deus poderia ter levado o povo por um caminho mais curto e o povo poderia ter chegado na terra muito mais rápido. Mas Deus não fez assim. Deus fez o contrário. Deus fez que o povo andasse por um caminho mais distante. E durante esse caminho Deus provou o coração do povo. O povo submetido a várias provas, né? Então o crescimento, ele é acompanhado de processo. E quando a gente não entende os processos de Deus na nossa vida para o nosso bem e para o nosso crescimento, nós poderemos incorrer no mesmo erro que aconteceu com Israel. Você lembra que quando Israel saiu do Egito, qual foi o primeiro obstáculo que eles enfrentaram? O Mar Vermelho. Foi ou não foi? Eles enfrentaram o Mar Vermelho. Quando eles se viram diante do Mar Vermelho, encurralados pelo exército de Faraó que vinha ao encontro deles, muitos deles ficaram apavorados e quiseram até voltar para o Egito, né? Quiseram abandonar tudo e voltar para o Egito, pensando que ali seria a destruição deles, e até reclamaram com Moisés: mas tu nos trouxeste até aqui para que a gente pereça? Não teria sepulcro suficiente no exército, lá no Egito, para morrermos lá? E muitas das vezes, querido, Deus trabalha na nossa vida com esses processos, para que a gente cresça na fé, cresça no conhecimento. Você vai nessa situação mais fortalecido em Deus, com a sua confiança maior no Senhor. Você vai começar a experimentar que ainda que venham as aflições, junto com elas vem o livramento de Deus. Amém? E quando a gente não entende esses processos que Deus utiliza para trabalhar na nossa vida, para nos levar a esse crescimento, muitas das vezes nós podemos entrar pelo mesmo caminho de Israel e vamos começar a murmurar contra Deus, né? Vamos começar a reclamar de tudo, né? Como nós cantamos nessa manhã, como nós louvamos o Senhor. O povo chegou diante daquele oásis, aquelas águas de Mara, não puderam beber porque as águas eram amargas, mas antes que eles buscassem uma solução, eles murmuraram, reclamaram, né? Então a Bíblia diz que isso foi resolvido e a água se tornou doce e eles tomaram tranquilamente. Então, querido, a nossa vida, o nosso crescimento espiritual, ele é realizado através de processos. Nós precisamos entender os processos de Deus. E agora, quando eu começar a compartilhar dos processos de Deus utilizados na vida de algumas pessoas, você vai entender mais claramente o que é isso, né? Devemos aproveitar os processos de Deus para o nosso crescimento. Primeiro que a gente pode analisar é a vida de Abraão. Deus havia feito uma promessa a Abraão para que ele saísse da terra de Ur dos Caldeus e tornasse o pai de uma numerosa nação. Mas para que isso se cumprisse na vida de Abraão, ele teria que se submeter ao processo que Deus havia estabelecido. E que era esse processo? Sair da sua terra, sair do meio da sua parentela e caminhar pela fé a uma terra que ele ainda não via, mas que certamente Deus mostraria a ele. Amém? Então nós vemos aí a vida de Abraão, para que você entenda que, como Deus trabalhou no passado, Deus trabalha hoje. Deus não mudou, Ele trabalha da mesma maneira. Ele trabalha na minha e na sua vida com processos, né? Então Deus chama Abraão, faz essa promessa: farei de ti o pai de uma numerosa nação. Abraão nem filho tinha, ele não tinha herdeiro, era de maior idade, de idade avançada, sua esposa também, ela já havia passado da fase da concepção, mas Deus prometeu, Deus fez. Amém? Então nós vemos que todo o processo de Deus vai requerer de mim e você um posicionamento.
Abraão poderia decidir em sair ou não da terra onde ele estava, mas ele talvez não tornar-se-ia o pai da numerosa nação que se tornou. Você está entendendo? Então há muitas coisas na nossa vida que às vezes não acontece. Por quê? Porque nós não queremos nos submeter ao processo que Deus estabeleceu, né? Então nós vemos o caso de Abraão. Então devemos aproveitar os processos de Deus para o nosso crescimento. Segundo, temos que ser pessoas que tomemos as melhores decisões na nossa vida. Todo crescimento implica em tomada de decisões. Você na sua vida, você vai ter que tomar muitas decisões. E o mais importante não é tomar qualquer uma, é tomar a melhor. Amém? É tomar a melhor decisão. E a Bíblia nos mostra que Daniel, ainda sendo ele um jovem, estando no meio de um povo idólatra, estava lá no exílio babilônico, quando foi levado por Nabucodonosor, e quando então ele foi separado com os outros amigos e trazidos à presença do rei, o rei ordenou que ele comesse das iguarias que eram servidas na mesa real. Mas o que diz a Bíblia? Que Daniel tomou a melhor de todas as decisões, decidiu ele não se contaminar com as finas iguarias da mesa do rei. Amém? Então, o crescimento é isso. É você, processo de Deus, e aprender a tomar na sua vida as melhores decisões. Daniel poderia sentar-se lá, ele poderia comer daquelas iguarias, mas ele não seria aquilo que foi, né? A Bíblia diz que ao passar do tempo, quando ele foi comparado com aqueles que se alimentaram das iguarias do rei, ele aparentava mais saudável, robusto e fortalecido. Amém? Então, aprender a tomar boas decisões na vida. Isso é crescer. Quando você não aprende a tomar boas decisões, você tarda esse crescimento na sua vida. Então, o crescimento é processo de Deus, tomar boas decisões. E segundo, aceitar a vontade de Deus nas nossas vidas. E como às vezes nós lutamos com isso, né? Deus nos chama para alguma coisa e nós começamos a brigar com Deus. A Bíblia nos mostra na vida de um personagem chamado Gideão. A Bíblia diz que Gideão estava lá malhando trigo para colocar a salvo do ataque dos medianitas, que eram os inimigos, que na época da colheita eles vinham e roubavam toda a colheita, né, do povo. Então ele, para pôr a salvo, ele estava se antecipando. Ele colheu e estava ali já debulhando aquele trigo. E quando ele estava ali fazendo aquele trabalho, Deus apareceu a ele e disse a ele o seguinte: tu livrarás a Israel da opressão dos medianitas, né? Então, é aceitar a vontade de Deus. E às vezes a gente não cresce porque a gente não aceita o processo, porque a gente não aceita a vontade, e por não estar no processo e na vontade, as nossas decisões também não podem ser as melhores realmente, né? Então nós vemos que Gideão, ele tentou argumentar, ele disse: mas eu sou o mais pequeno, a minha tribo é a menor que existe, né? Por que eu? Mas Deus disse a ele: mas vai nessa força, porque tu livrarás a Israel do domínio dos medianitas. E disse mais o Senhor: não te mandei eu? Amém? E quantas vezes Deus fala conosco claramente. Você sabe o que Deus quer, você sabe para que Deus te chamou, você sabe como Deus quer te usar, você sabe tudo, mas você às vezes não quer se submeter ao processo, não quer aceitar a vontade e às vezes, em consequência disso, também não pode tomar boas decisões, né? Eu quero dizer para você que como o processo de Deus na vida de uma pessoa acontece e às vezes a gente não entende. Eu vou dar um rápido testemunho que eu ouvi de um pastor chamado Pastor Alberto. Pastor Alberto é pastor de uma igreja hispana que faz parte do nosso ministério. E um certo dia, Pastor Alberto estava trabalhando, sua esposa trabalhando na escola, não havia ninguém em casa. E de repente o telefone soa no seu trabalho, ele atende o telefone e do outro lado da linha alguém diz para ele assim: olha, senhor Alberto, o senhor precisa correr para casa porque a sua casa está pegando fogo.
E quando ele se dirigiu para a sua casa, quando ele chegou no local, o fogo já estava tão intenso que ele teve apenas que olhar o que o fogo ia acabar de consumir. Em resumo, a casa e os utensílios da casa se perdeu tudo. Diante desse quadro, você pode entrar em parafuso. Mas, Senhor, eu sou teu servo, eu sou pastor, eu estou te servindo, eu estava trabalhando, minha esposa trabalhando. Senhor, como é que a minha casa pega fogo e tu não faz nada? Senhor, como é que tu permitiu que isso acontecesse? Isso não poderia passar com algum de nós, se isso nos acontecesse? É ou não? O pastor, a princípio, ele pensou em muitas dessas coisas. Mas depois algo veio a ele acalmou o coração e disse: Senhor, tu tens o controle de todas as coisas, está em tuas mãos. Sabe o que aconteceu? O seguro foi lá, avaliou a propriedade dele, avaliou tudo aquilo que ele tinha dentro da sua casa e indenizou o pastor Alberto totalmente. Sabe o que aconteceu com a indenização recebida? Ele comprou uma casa quitada num bairro melhor de onde vivia e ainda teve dinheiro para comprar todos os móveis novos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Isso é processo de Deus. E muitas das vezes nós não entendemos. Deus tirou ele de um bairro que não era muito bom, o colocou num bairro muito melhor, com uma casa nova e sem dívida. Aleluia. Sem dívida. Olha que coisa linda, que coisa tremenda. Mas quando a gente não entende esses processos de Deus, a gente vai se ver como o povo diante do Mar Vermelho. A gente vai murmurar, a gente vai ficar revoltado, a gente vai querer abandonar o Senhor, vai querer abandonar a obra. Ah, Senhor, eu estava servindo a Ti, eu estava fazendo isso, aquilo outro, e minha casa pegou fogo. Foi embora tudo que eu tinha. Hã? E a gente entra em parafuso, é ou não é? Né? Mas é preciso entender, o pastor saiu dessa experiência com a sua fé muito mais fortalecida, a sua confiança muito mais aquecida no Senhor e aprendendo mais de Deus, que Deus é fiel para com aqueles que são fiéis para com Ele. Amém? Deus não nos desampara, Deus é fiel, querido. Portanto, talvez Deus esteja trabalhando na sua vida de alguma maneira. Talvez Deus esteja começando um processo na sua vida para o seu bem, para o seu crescimento, para fortalecer a sua fé, para trazer uma maior vivência de você com Deus. E talvez por você não estar entendendo isso, muitas das vezes você fica revoltado, você fica magoado, ressentido, brigando, lutando com Deus, né? Não querendo ir aonde Deus tem te mandado ir. Mas aprenda assim, aprenda isso, que Deus trabalha com processos, né? Para crescer, chamados a crescer, para que eu e você possa crescer, além de submeter aos processos, tomar boas decisões e aceitar a vontade de Deus, nós também precisamos ter paixão, né? Paixão pelo Senhor, porque quando eu tenho aquela paixão por Deus, paixão pela obra, paixão pelas almas, paixão por aquilo que eu tenho feito pelo Senhor, para o Senhor, eu posso dizer o mesmo que o apóstolo Paulo exclamou com as suas próprias palavras, né? É preciso ser apaixonado por Jesus. Diga para o seu irmão nessa manhã: você precisa ser apaixonado por Jesus. Amém? Aleluia! Amém? Porque quando você ama Cristo, querido, você não mede sacrifício, você não mede esforço. Tudo que você faz com prazer, você faz com alegria, né? Você vê os resultados, né? Por quê? Porque você ama, você tem essa paixão dentro do seu coração. Paulo diz assim lá, eu quero convidar você a abrir comigo lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 12. A paixão é importante. Temos que ser apaixonados pelo Senhor, apaixonado pela obra, apaixonado pelo Evangelho, apaixonado pelas almas, aleluia. Você tem que ter, querido, essa paixão no seu coração, aleluia, para que você possa experimentar o mesmo que Paulo experimentou. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15.
parte A do versículo. Ele diz assim, versículo 15 de 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo diz assim: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Amém? Paulo era alguém que tinha demonstrado essa paixão. Paulo era um apaixonado pelo Senhor, apaixonado pelo ministério, apaixonado pela obra. Aleluia. Paulo amava o Senhor com toda a sua força. E ele declarou isso: eu de boa vontade, não por obrigação, mas de boa vontade, eu me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Amém? Quando você ama a Deus, quando você ama a obra, quando você ama o Evangelho, quando você ama as almas, você não mede esforço, você não mede sacrifício, você faz o que for preciso para ver alguém feliz e abençoado na presença de Deus. Amém? Aleluia. Então é preciso ter paixão. Aleluia. Outro ponto, segundo ponto, é preciso estabelecer prioridades e que essas prioridades sejam elas constantes na nossa vida. Você já viu muita gente que ela estabelece prioridade, mas ela não é constante? Ora ela quer, ora ela não quer, ora ela faz, ora ela não faz, né? É aquela pessoa inconstante, né? É aquela pessoa de altos e baixos, né? Mas não, em Deus nós temos que ser pessoas que venhamos estabelecer prioridades. E essas prioridades precisam ser elas constantes. Você precisa saber o que você quer e aonde você quer chegar. E a Bíblia nos mostra o caso de Neemias. Neemias estava com o povo fazendo uma grande obra, que era a reconstrução dos muros e posteriormente a reconstrução da cidade que havia sido assolada, né? E a Bíblia diz que ele foi chamado pelos inimigos para que viessem a ter com eles em um encontro. E ele manda um representante dizer àqueles que o chamaram: eles que eu não poderei ir com eles, porque eu estou fazendo uma grande obra. Amém? Você como cristão, você como homem de Deus, você como mulher de Deus, você como um jovem que está sentado na casa do Senhor, conhece o Senhor, conhece a palavra, você não pode deixar se influenciar pelas coisas que o mundo te convida a fazer e tomar parte. Você deve ser bem claro: eu não posso e não posso por isso, isso, isso e isso. Amém? Neemias foi claro. Abra comigo, você pode ver comigo em Neemias capítulo 6. Neemias capítulo 6, versículo de número 3. Vamos lá, Neemias sabia que estava fazendo uma grande obra, ele tinha uma prioridade, a prioridade era dar atenção àquele trabalho que ele estava realizando. Ele sabia que nada naquele momento era mais importante do que ele estava realizando, e ele então manda a resposta para aqueles homens, dizendo: olha, eu não posso ir com vocês, porque eu estou realizando uma grande obra. Neemias capítulo 6, versículo 3, 6:3. Vou ler o versículo 2 também, para que você entenda melhor. Versículo 2 e 3 de Neemias 6 diz assim: Sambalá e Gessem mandaram dizer-me: vem, encontre-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-lhe mal. Enviei-lhe mensageiros a dizer: eis que estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Amém? Neemias era uma pessoa que tinha uma prioridade constante. Aleluia! Você precisa ser uma pessoa constante naquilo que você faz. Amém? Não seja essa pessoa de altos e baixos. Ora quer, ora não quer, ora faz, ora não faz. Começa uma coisa, larga no meio do caminho. Eu tive um primo no Brasil que a casa dele era a vida dele. Um cara que é muito interessante. Um cara que é o seguinte: eu entrava na casa dele, eu ficava confuso, porque onde deveria ser a sala era o quarto, onde deveria ser a sala de jantar era uma copa, era uma confusão tremenda. E uma coisa incrível: antes ele construiu uma casa, e construiu uma casa grande, era só ele e a esposa, nem filho tinha, foi ter depois uma menina.
Ele construiu uma casa enorme, e antes que ele terminasse a casa de baixo, ele começou a construir uma outra em cima. Aí ficaram duas casas inacabadas, uma em cima e outra embaixo. Do mesmo tamanho que era a casa de baixo, era a casa de cima. Ele falou, rapaz, mas como é que você constrói uma outra casa em cima se você não acabou essa? Essa casa está aí, está precisando de piso, azulejos na parede, as louças no banheiro. Não, mas eu estou fazendo. Sabe aquela pessoa que quer fazer um monte? Aí depois ele inventou, aí ele comprou um terreno no loteamento mais próximo lá da casa dele, aí começou a construir uma outra casa lá. Aí eu falei, meu Deus, mas que coisa é essa? E sabe o que aconteceu? Ele morreu e não terminou nada. Ficou tudo lá inacabado pelo meio do caminho. Amém? E existem pessoas que são assim, ela não acaba, começa. Ela começa uma coisa, aí larga no meio do caminho para começar uma outra. E é aquela pessoa que atira para todos os lados, né? Atira para todo lado. Não, você tem que ser constante, você tem que ter uma meta, um objetivo, um alvo. Amém? E trabalhar em cima disso. Aleluia. Né? Então, eu e minha esposa, nós éramos recém-casados, e quando a gente ia visitar ele lá, ele sempre muito doido, muito avoado. E ele era um cara engraçado, que eu não entendi muito bem a morte dele, porque foi engraçado, porque ele me ensinou a dirigir. E quando ele estava me ensinando a dirigir, eu tinha na época uns 14, 15 anos por aí, já estava me ensinando a dirigir. Ele falou assim, quando você dirige, você tem que olhar para frente, para trás, para o lado e até para cima, pode ter um avião caindo em cima de você. Era um cara super neurótico. Super neurótico. E eu pensava assim, cara, esse camarada, ele nunca vai morrer de um acidente de carro, porque é um cara super arisco, prevenido e tal. Aí o que aconteceu? Ele estava dentro de um ônibus, o ônibus sofreu um acidente, deu uma batida, e nessa batida o corpo dele foi lançado e ele teve um problema de pescoço e morreu assim. Morreu de um acidente dentro do ônibus. Eu falei, meu Deus, eu não entendo a morte desse cara. Né? E deixou tudo inacabado, né? Ficou tudo lá sem acabar. Não sei agora a esposa dele que está fazendo aquilo lá, né? Eu me lembro até que ele tinha, acho que na época, uns 5 cachorros. Ih, rapaz, eu ficava horrorizado quando ia lá, aqueles cachorros pulando em cima de mim. Eu tenho né, um certo receio com o negócio de cachorro em cima de mim. Aí é qualquer bicho, né? Não gosto muito, né? E aí aqueles cachorros. Aí sabe o que ele fez? Ele botou os 5 cachorros para morar em cima, na casa de cima. Eu falei, cadê aquele monte de vira-lata que você tem? Ah, tá morando lá em cima na casa lá de... Você vê uma casa enorme, inacabada, e morando os cachorros. Ah. Então, eu estou citando esse exemplo dele porque isso me veio assim no momento de pessoas que são assim, elas não conseguem acabar o que começam. Né? Neemias, ele estava ali fazendo uma grande obra. Ele estava levantando os muros, ele estava com o propósito de reedificar a cidade. Ele havia reunido o povo estava disperso, ele uniu todo mundo, motivou o povo, animou o povo estava lá trabalhando junto com ele. Uma mão segurava a espada, com a outra sentava o tijolo, estava todo mundo ali. Mas o adversário chamou Neemias para uma conversa, para um encontro, e tinha um plano de fazer mal a ele. E a Bíblia diz claramente que ele mandou um mensageiro a dizer para ele, olha, eu não posso estar com vocês, porque eu estou fazendo uma grande obra. E se eu for, a obra cessa. Amém? Na vida é a mesma coisa, querido. Você está em Cristo, você está louvando a Deus, você está tocando, você está servindo, você está fazendo qualquer coisa na obra de Deus, mas o inimigo sempre vai tentar tirar você e te levar para um outro caminho. E você tem que ser alguém constante, dizer, não, eu não quero, porque isso não me cabe a mim. Amém? Eu não posso mais andar por esse caminho. Então, temos que ser pessoas de prioridades constantes. Tudo isso é crescimento. Terceiro ponto, ser alguém totalmente comprometido com Deus. A Bíblia diz que Paulo, ele era tão comprometido com Deus que diz a Bíblia, eu não vou ler, mas está em Filipenses 7:8, capítulo 7, versículo 8, que ele diz, e eu considerei tudo como perda para poder ganhar a Cristo. Amém? Precisamos dar a importância àquilo que é importante. Precisamos, né, ser pessoas com Deus. Paulo era alguém comprometido com Deus, né? E para a gente finalizar, a Bíblia mostra para nós que mais de 70% dos homens e das mulheres na Bíblia
não terminaram como Deus havia planejado que terminasse. Eu vou citar o exemplo de alguns para você ver. Adão e Eva, que Deus fez para o louvor da sua glória, acabaram pecando e foram expulsos do paraíso. Não terminaram como Deus queria. Sansão, que Deus o levantou, e disse à sua mãe: esse será nazireu, ou seja, consagrado ao Senhor. Na sua cabeça não passará navalha, não comerás tu comida contaminada, nem beberás bebida forte, porque ele será um nazireu. Deus escolheu Sansão para ser um juiz, para trazer livramento ao seu povo que estava sendo massacrado e oprimido pelos inimigos. Mas o que aconteceu com Sansão? Acabou cego e acorrentado nas colunas de um templo. Embora ele tivesse derrubado o templo, mas morreu ele também. Então ele não acabou como Deus planejou que ele terminasse. Não terminou a sua vida. Terminou cego. Saul, aquele que foi escolhido pelo povo e Deus aceitou a escolha, o colocou como agora rei diante do seu povo. A Bíblia diz que acabou de que maneira? Rejeitado pelo Senhor. Hoje estaria eu confirmando o teu reinado. Porquanto foste desobediente, eu te rejeitei. E hoje foi mencionado na escola dominical sobre isso. Quando Deus manda ele exterminar com os amalequitas, ele vai e traz a Amaleque, o rei dos amalequitas vivo, ele traz umas vaquinhas, ele traz umas ovelhinhas, e quando Samuel chega lá, que balido de ovelha, não, eu trouxe aí umas ovelhas, uns boizinhos, para sacrificar ao Senhor. Aí Samuel diz para ele: tem porventura o Senhor mais prazer em que lhe obedeça ou em que lhe sacrifique? Amém? Porquanto foste desobediente, o Senhor te rejeitou. E a Bíblia diz que Deus escolhe quem? Davi para ser o sucessor de Saul. Amém? Então, querido, não acabou como Deus queria. Um outro que não acabou foi mencionado hoje na escola dominical: Moisés, que Deus chamou lá na sarça ardente, levou para o Egito, conduziu o povo, chegou a ver os frutos da terra, mas não entrou na terra. Amém? Não entrou na terra. Por quê? Porque em dado momento Deus mandou ele fazer uma coisa e ele fez de forma diferente, e por isso foi impedido de entrar. O Senhor disse: olha, tu verás a terra, mas não entrará dentro dela. Então, todas essas pessoas, Deus tinha planejado algo em suas vidas de forma diferente, como Deus tem planejado hoje, querido, na minha e na sua vida. Deus quer o seu crescimento, Deus quer o seu desenvolvimento, Deus quer a aperfeiçoação, a sua fé aperfeiçoada, Deus quer que você seja alguém comprometido, apaixonado por Ele, pela sua obra. Deus quer que você seja uma pessoa de prioridades constantes na presença dEle. Deus tem planejado coisas lindas para mim e você. Mas o que vai determinar que isso aconteça é a maneira como nós nos vamos conduzir. Amém? E às vezes a gente pensa assim: mas por que Deus mandou exterminar os amalequitas? Porque esses amalequitas depois foi uma pedra na chuteira de Davi por muito tempo. E nós falamos sobre isso nessa manhã. Problemas que nós solucionamos pela metade. Amém? Por isso que Davi não perdeu tempo. Golias estava caído, foi alvejado, caiu lá no chão, ele foi logo lá e cortou a cabeça. Amém? Então, meu irmão, o problema tem que ser resolvido de uma vez toda. Não resolva pela metade, porque senão ele volta, e volta mais forte e mais difícil de ser controlado. Amém? Então Deus sabia disso, Saul vai lá, acaba com eles. Não acabou, olha o problema que Davi enfrentou depois, O problema é tremendo. Então, Adão e Eva, Sansão, Saul, Moisés, foram pessoas que não terminaram suas vidas como Deus havia planejado. Agora, temos um excelente exemplo de alguém que terminou sim, como Deus queria. O apóstolo Paulo, quando ele escrevendo lá em Timóteo, esse eu quero que você abra comigo, lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, poucos são os homens e as mulheres que terminam a vida como Paulo terminou. E ele pôde deixar essa mensagem para o jovem pastor chamado Timóteo, quem ele estava admoestando. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7 e verso 8.
Paulo diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Amém? Paulo diz assim: mas não só a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Se você é um apaixonado de Jesus, você vai receber essa coroa lá naquele dia. Amém? Aleluia. Portanto, querido, poucas são as pessoas que terminam como Paulo terminou. Combati o bom combate. Amém? Guardei, diz assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém? Que satisfação traz ao nosso coração quando nós completamos alguma coisa, né? Um filho, às vezes, que a gente investe dinheiro, a gente investe trabalho, sacrifício, mas depois de 4 ou 5 anos, dependendo da carreira, lá na universidade, você vai naquele dia lá, aquela festa, aquela celebração, aquela formatura linda, né? Valeu a pena o esforço, valeu a pena o sacrifício. Nós vemos ali que ele completou a carreira. Amém? Então, meu irmão, seja alguém que complete a carreira. Não fique no meio do caminho, né? Não seja um crente fusca, emperrado, né? Só anda empurrado, né? Não. Ô, meu irmão, né? Você já viu lá no Brasil aquele fusca que você tinha, fedendo a gasolina, que a bateria só vivia arreada, né? Você botava já na descida para pegar no tranco, né? Tem crente que é assim, só pega no tranco, né? Irmão, tem que ser de primeira, amém? Tem que andar firme no Senhor, amém? Que Deus assim nos abençoe. Conclusão, aceite os processos de Deus na sua vida. Tome boas decisões e cumpra com a missão a qual Deus te há designado. Amém? Cumpra, meu irmão, cumpra. Não abandone, não largue, não afaste, né? Cumpra com a missão, vá adiante. É difícil? É, né? É difícil, mas vale a pena. Amém? Vale a pena, vale a pena. Portanto, nós queremos orar nesta manhã para que Deus dê a você e a mim este encorajamento. Que Deus dê a mim e a você essa força. Que Deus faça nos lembrar que nós somos chamados por Ele para exercer parte do seu ministério, para fazer grandes obras, não como as que Neemias fez, que na época eram importantes, mas hoje as obras que Deus nos chama a fazer são obras espirituais. Amém? Neemias levantou muros, ergueu cidade. Hoje você vai ajudar alguém que está caído a ser levantado através do Evangelho de Jesus Cristo. Você vai ser a testemunha viva e vale a pena servir ao Senhor. Amém? Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Quero convidar os irmãos para a gente louvar a Deus com aquele cântico. Existe um rio, Senhor, e vamos pedir a Deus que esse rio passe por esse lugar nesta manhã, renove a sua fé, anime o seu coração, tire de você o cansaço, o abatimento, o desânimo, a frieza, mas aqueça você nesta manhã, que Deus te turbine espiritualmente nesta manhã, aleluia, com um novo ânimo, uma nova força, uma nova fé, aleluia, que Deus ponha um novo gás na sua vida nesta manhã, aleluia. Você vai dizer: Senhor, eu não quero mais ser essa pessoa que anda caído, desanimado, abatido, triste, não, eu quero ser alguém, Senhor, na tua presença. Eu quero ser alguém, Senhor, como Paulo, combati o bom combate, terminei a carreira, a fé, aleluia, glória a Deus. Esse rio, querido, passe sobre a sua vida nesta manhã, passe sobre esse lugar nesta manhã, aleluia, e traga cura, traga restauração, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Que você não seja alguém que faça as coisas pela metade, mas entregue-se a Deus integralmente, aleluia. Põe a sua vida diante do Senhor nessa manhã. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. E depois vamos estar orando em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.